messiânico profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 3 e logo após o verso de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 3 e logo após o verso de número 7. Amém. Amém. Todos encontraram? Amém. E assim está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 estes cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Verso de número 7. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Eu gostaria apenas de repetir a parte A do verso de número 7, que diz assim: com a brasa tocou a minha boca. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando ao santo e poderoso nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante desta palavra bíblica que por nós é muito conhecida e muito meditada. Logo, nós entendemos que o profeta Isaías, dentro da Bíblia Sagrada, é um dos profetas com maiores importâncias dentro da palavra do Senhor. Este profeta Isaías é um profeta chamado de messiânico, porque foi ele mesmo quem teve a responsabilidade dada por Deus de trazer a maior quantidade e as revelações mais profundas a respeito do Messias. Este profeta Isaías é conhecido e é aclamado dentro do povo de Israel, fazia parte da nobreza do povo. Este profeta fazia parte da família real. Este profeta fazia parte da política e da parte administrativa de todo o povo de Israel em seu tempo. Este profeta é sobrinho do rei Uzias. Este profeta, ele tem dentro de Israel não apenas a responsabilidade dada por Deus do dom da profecia e dos oráculos e das revelações, mas este profeta também tem um senso político, uma importância governamental dentro da terra de Israel. Quando nós observamos o início do ministério deste profeta, nós logo entendemos que ele é dotado de um conhecimento político, geográfico gigantesco. Suas profecias são difíceis de interpretar se não tivermos na mão um mapa para nos acompanhar. As suas profecias são, além de dotadas de conhecimento, profundas dentro da Bíblia
e apontando também o erro da nação de Israel do seu tempo. O profeta Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, ele vai usar a sua profecia e a revelação inspirada por Deus para apontar o erro daquela geração. O profeta Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, vai ser usado por Deus para apontar o pecado de uma geração. Logo, nós observamos que ele vai usar a seguinte palavra: ai de ti, porque ele está usando para apontar, ele está usando e sendo usado por Deus para mostrar o erro de toda a geração que vivia naqueles dias. Mas nós entendemos que uma fatalidade acontece dentro da terra de Israel. Uma fatalidade inesperada acontece dentro dos termos daquela terra. O que aconteceu foi que o rei Uzias, um rei amado por todos, um rei aclamado por todo aquele povo, acaba sendo e ficando doente e logo após padecendo. O rei Uzias morre, mas para a geração de Israel ele é apenas rei. Para Isaías ele é parente próximo. Perder um rei é uma coisa, perder um tio ou um parente próximo é outra história. Toda nação perecia, toda nação estava chorando e estava triste porque haviam perdido um rei. Mas Isaías foi tomado por uma dor ainda maior, porque este não tinha perdido um governante, este não tinha perdido um político da alta classe da sociedade, mas este havia perdido um parente próximo, e logo a tristeza vai tomar conta dele. Logo eu observo na página bíblica que a tristeza está tomando conta do coração de Isaías. Uzias morreu, parente próximo havia acabado de padecer, e eu observo dentro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6, que o profeta Isaías ele é tomado de uma desfalência espiritual. O profeta Isaías é tomado por um problema espiritual muito grande. A morte de Uzias afeta o espiritual de Isaías. É quando Isaías observa que a morte de Uzias estava afetando o
mas você veio aqui, foi para resolver a sua área espiritual. E deixa eu te trazer uma informação: você veio ao local certo, na data correta, porque Deus marcou o encontro. Levanta a sua mão, Deus está à sua espera. Deus marcou na agenda dele assim, ó, na quarta-feira, dia 28 do mês 3 de 2013, eu vou ter um encontro com a minha serva, eu vou ter um encontro com o meu servo. Você está no local certo, você está na data correta, é aqui o lugar onde é para você estar. Deus quer falar com você, Deus quer falar com a sua vida. Levanta a sua voz agora, abre a sua boca e já começa a adorar. E a Bíblia Sagrada então nos diz que quando o profeta Isaías entra dentro do templo, ele estava participando do culto, precisando de um avivamento. E ele está ali, quem sabe, adorando os hinos que estão sendo entoados. Quem sabe ele está escutando a mensagem do sacerdote que está sendo transmitida para o povo. Quem sabe ele está ali observando e prestando atenção em tudo que está sendo feito. Mas uma hora o profeta Isaías para tudo que ele está fazendo e ele toma uma atitude, pastor. E o que ele faz, pregador? O que ele faz é olhar para cima. E quando ele olha para cima, parece-me que ele não vê o teto. Ele não consegue mais enxergar o teto do templo. Ele olha para cima e a música aqui embaixo, aos ouvidos dele, cessa. Ele olha para cima e a mensagem que está sendo pregada para ele não é ouvida. Porque quando ele olha para cima, ele vê Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele tem uma visão do céu. E observe, senhores, observe. A visão de Isaías naquele culto tem alguns detalhes. Primeiro detalhe que Isaías observa, ele olha e diz assim: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a aba dos seus vestidos enchia todo o templo. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, enquanto eu via Deus assentado no alto e sublime trono dele, a presença dele estava enchendo toda aquela casa. A presença dele estava enchendo toda aquela casa. Deixa eu trazer uma informação para a sua vida. Enquanto Deus está lá em cima e na agenda dele ele disse: eu marquei um encontro com você, a presença dele está dentro dessa igreja, está enchendo toda a casa. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. A presença de Deus está aqui. Receba a presença. Desde que eu entrei neste lugar eu sabia: aqui tem presença de Deus, aqui tem presença de Deus, aqui tem presença de Deus. Se a igreja está sentindo, a igreja adora. A presença de Deus é algo intenso. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela é representada por um elemento, um utensílio, que era a arca. Todas as vezes que o povo saía para a peleja, eles faziam o quê?
tinham uma certeza: seremos vitoriosos. Porque quando o povo de Deus sai com a presença de Deus, ele tem uma certeza: Satanás não vai nos parar, o inferno não vai nos parar, ninguém vai nos deter, não tem inimigo que possa, porque estamos com a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Eles saem com a arca da mesma maneira, e naquele dia eles perdem a batalha. Quando eles se aproximam do campo de batalha, os inimigos avistam a arca, e é visível na Bíblia eles dizerem assim: nós não podemos vencer deles, porque eles estão com o Deus deles. A batalha se estende, e os filisteus vencem a batalha e roubam a arca para eles. Levam até o templo de Dagon, e observe: por que a arca saiu de dentro do tabernáculo? Por que Deus permitiu que a arca fosse roubada? Porque há muito tempo o povo já tinha perdido a presença. Há muito tempo o povo já tinha perdido a presença. O que nós observamos nos dias atuais, senhoras e senhores, infelizmente, é que há um povo aí fora que já não tem mais a presença de Deus. Mas graças ao bom Senhor, que Ele deixou escrito na sua palavra: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, a minha presença estará no meio deles. Eu estou aqui nessa noite, deixa eu ver quem está sentindo, levanta a sua mão, porque tem presença. De noite, escuta-se dentro do templo de Dagon, na Filistia, um estrondo e um estalo muito grande. Eles escutam e dizem: vem da onde? Do templo de Dagon. Toda a população da Filistia se reúne. O que foi que aconteceu? Quando eles chegam e observam, a arca do Senhor estava posicionada no mesmo lugar, e Dagon, a estátua de Dagon, havia se prostrado perante a arca. Porque na presença de Deus não há Deus estranho. Na presença dele não tem Dagon que possa. Na presença dele não há Baal que impeça. Na presença dele não há Deus estranho. Não há Baal, não há gesso, não há pedra. Na presença de Deus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. A presença dele está aqui. Cadê o povo falando? Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é o Senhor, só
revelar agora um mistério, segredo da Bíblia, para bênção e vitória. Quer ver? Davi vai, leva a arca, deposita na casa de Obed-edom. 1 Coríntios capítulo 13, 1 Crônicas capítulo 13, verso de número 13. E ficou a arca 3 meses na casa de Obed-edom, e a casa dele foi grandemente abençoada. Segura aí, eu não sou pregador de chave, eu não sou pregador de automóvel novo, nem casa nova, nem terreno novo, não. Eu sou pregador da presença de Deus. Eu estou pregando aqui que se você levar para a sua casa um pouquinho da presença de Deus, a sua casa será abençoada. Eu estou dizendo aqui que se você levar para a sua casa um pouquinho da presença de Deus, sua família será abençoada. Pega a presença, pega a presença, pega a presença, pega a presença, pega a presença. Vitória para a sua vida, bênção para a sua vida. É com presença, é com presença, é com presença, é com presença. Mas maravilhoso, Deus, aleluia. Segundo, que a visão de Isaías revela, a casa estava cheia de fumaça. Quer ver? Fumaça da onde? Dentro da Bíblia Sagrada e dentro do templo que a Bíblia Sagrada narra, no lugar onde Isaías estava, tinham 3 utensílios: mesa da propiciação, onde ficavam os pães, o candelabro e um altar de incenso. O salmista do Salmo 141 diz assim: que suba, ó Deus, a minha oração perante ti como incenso. Porque Deus não escuta com os ouvidos, Deus escuta com o nariz. Quando você dobra o joelho para orar, foi o apóstolo Paulo quem ratificou em Romanos capítulo 8, que quando você dobra o joelho para orar, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo errado, e mesmo você não sabendo orar, o Espírito de Deus pega a sua oração, descodifica e mostra para Deus: Deus, é isso que Ele precisa, Deus, é isso que Ele quer, Deus, é isso que Ele necessita, Deus, é isso que Ele está pedindo. E quando Ele faz isso, Ele pega a sua oração e transforma em seus. Você quer vitória, oração. Você quer bênção, oração. Quer avivamento, oração. Oração, oração. Crente para viver em oração. A casa para estar cheia de fumaça. Levanta nela, levanta nela. Levanta a sua vela. Porque a minha Bíblia Sagrada diz que aquele que clama recebe, aquele que busca encontra. Sua oração está sendo respondida. Ele olha e ele avista o trono de Deus, e observa que ele diz o seguinte: e em cima haviam serafins que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Segura aí. O que me chamou a atenção foi isso: em cima delas.
acima de Deus. E como conhecedor do poder de Deus que a Bíblia narra, eu dizia, não tem como ter algo acima de Deus. E a Bíblia diz, em cima dele havia serafins que adoravam constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa, sabe a única coisa que chega acima de Deus? A sua adoração. A adoração, ela rompe o céu terrestre, atravessa o universo cósmico, chega no céu da glória de Deus, e ela chega perante Deus assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Na Bíblia eu vejo Deus procurando três coisas. Primeiro, Deus procurando um amigo, achou Abraão. Segundo, Deus procurando alguém segundo o seu coração, e achou Davi. Terceiro, Ele está procurando até hoje. Ouvi e estudei rumores que Ele achou por aqui. Jesus um dia encontrou com uma samaritana, e a samaritana olhou para ele e diz assim: ah, você judeu me pede para me dar alguma coisa para você beber. Não, a gente não pode conversar. Ele olha e fala assim: se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e com quem você está falando, você que me pediria água e eu te daria água da fonte da vida. Aí a samaritana olha para ele e fala assim: ah, mas você não tem nem balde, como você vai tirar? Aí ele olha para a samaritana e diz assim: olha, o Pai procura, porque ela tinha uma dúvida na mente dela: onde eu devo adorar? Ele diz assim: o Pai procura não os que adoram em montes, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade. E com duas asas voavam. Segura aí, porque eu quero te explicar o segredo dessa
A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés desce no Monte Sinai, o rosto de Moisés resplandecia a ponto de que quando o povo viu Moisés não conseguiam olhar para ele. Não conseguindo olhar para Moisés, pegaram um véu e colocaram o rosto de Moisés cobrindo o rosto. Mas o apóstolo Paulo deixou claro no segundo epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 7, dizendo assim: quando Moisés desceu do Monte Sinai com a lei, não conseguiam olhar para ele, porque a glória de Deus resplandecia na face dele. Aí ele faz a seguinte pergunta: se não conseguiam olhar para a glória de Deus refletida no rosto de Moisés, quanto mais olhar diretamente para Deus. Porque Deus tem tanta glória, mas tanta glória, que os serafins, que são seres santos, quando vão olhar para ele, tem que cobrir o rosto com as suas asas, porque a glória de Deus é maior do que a glória deles. A santidade de Deus é maior que a santidade deles, e não conseguem olhar diretamente. Com duas, cobriam os pés. Porque, observe, eles estão onde? No templo. E o que isso tem a ver? Salomão escreveu em Eclesiastes 5, verso 1: guarda o seu pé quando entrares dentro da minha casa. Salomão estava falando de reverência, porque dentro do templo até serafim tem reverência. Então quem quer crente para não ter reverência? Dentro do templo até serafim tem reverência. Então aqui é lugar de reverência, é lugar de reverência, é lugar de reverência, é lugar de reverência. É um povo que não respeita nada. Um dia eu fui pregar numa igreja, fui lá pregar. Aí estou lá pregando. Aí os jovens ficavam dentro da igreja, os jovens saíam e ficavam lá fora. E eu pregando, e aquele negócio, aqui é lugar de reverência, aqui é lugar de reverência, aqui é lugar de reverência. Tenha reverência na casa de Deus, respeite a casa de Deus, guarda o seu pé quando entrar na casa de Deus. Quer ser com duas asas? Voar na Bíblia é sinal de liberdade. Porque Isaías escreveu assim: voarão com asas de águia, correrão e não se cansarão. O que ele estava falando? Liberdade. Dentro da casa de Deus, crente não é para ficar morto. Dentro da casa de Deus, crente não é para ficar parado. Dentro da casa de Deus, crente não é para ficar de cara feia, não. Dentro da casa de Deus, crente tem liberdade. Aqui você tem liberdade para adorar. Aqui você tem liberdade para exaltar. Aqui você tem liberdade. Liberdade. Pode adorar à vontade. Pode glorificar à vontade. Se quiser pular, pula. Se quiser gritar, grita. Aqui tem liberdade. Aqui tem liberdade. Maravilhoso Deus, aleluia. Quarto, o profeta Isaías, que entrou desfalecido dentro do templo, ele tem um encontro com Deus, porque é isso que Deus está fazendo. Tendo um encontro
coisas assim como Ele está fazendo com você nessa noite, com a sua família nessa noite, com a sua história nessa noite, com a sua vida nessa noite. Ele está tendo um encontro com você. Quando Ele entra e Ele vê tudo aquilo, Ele olha e diz assim: eu sou um homem de impuros lábios, ai de mim. O profeta que antes apontava, o profeta que antes denunciava, agora está olhando e dizendo: eu é que tenho que me consertar. Ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele escuta um cochicho no céu. E o bochicho dizia assim: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o profeta está lá: eu não posso ir. Eu estou aqui nessa desfalência espiritual, eu não posso chegar, eu não vou conseguir. Aí Deus dá ordem a um serafim que ele parasse a adoração do coral e que ele fosse, pegasse uma tenaz e pegasse uma brasa com esta tenaz, e com esta brasa ele chegasse perto do profeta e tocasse os lábios do profeta. Fica de pé. Glória a Deus. Fica de pé, porque pregador. Observe, irmão. Isaías entra dentro do templo desfalecido, espiritualmente abalado. E Deus vai fazer o que com ele? Vai avivá-lo. Por quê? Porque a palavra avivamento significa dar vida novamente, dar ânimo novamente, usar novamente. Ele era profeta, profetizava, já era usado, mas ele entra no tempo do desejo de desistir. Eu não posso mais profetizar, eu não posso ser enviado, Senhor. Aí Deus faz o quê? Pega a brasa de fogo e toca na boca dele. Toca na boca dele com brasa de fogo. Pega a serafim aí, a tenaz, que está guardada há muito